A negação de Pedro. Lição 34 do Método Moderno de Tupi Antigo, do Dr. Eduardo de Almeida Navarro. Oi que é um muampe? São Pedro, Caifás, Roque, P, a Ereme? Oi que é o muan. Marampe, secol. Te ipenye ilmuapique tatai pipe. Oye penguavo. Maran ipe a epe, tecoara e chupé. Yesu voya han e có e i. Boblpe aipoi el e chupé. Mocoin. Maran ipe São Pedro. Naikuave a eavar e i. Tuparecé o iavotenê. O emo emamo. Tupanreira arenonha. Oiavi tecatu serã, tupane enga, aipó o iavo. Oiavua tecatu. Noicuave pe a eré, o angaipava. Oikuave. Oioessé yandeiarama eneme. Maran tecore sevepe, icuave. Virá sapucaia recevé. Marampe. Yandeiara ne enguerarecé vé. Oma enduáramo. Maran e muampe, yandaiara e chupé. Moçapure poche voiaramo inderecore e cuá cuve. Mocoin virá sapucaia e imembene e i. Marampe São Pedro recol, o angaipava, cuaviré. O sem, o cadupe, o yace um açúcar tuavo. Oi que é o muampe, São Pedro, Caifás, Roque, pe a ereme. Oi que é o muampe? Entrou já? Ou já entrara? São Pedro, Caifás, Roque, na casa de Caifás, a ereme, naquela ocasião? Oi que é o muam, já entrara, ou já tinha entrado. Marampe secol, como estava? Ou o que fazia? Te ipenê, inuapuc, tatai pupe, oiepenguavo. Te ipe, publicamente, ou na multidão, nhe, mesmo, inuapuc, sentou, tatai pupe, perto do fogo, oiepenguavo. Oiepenguavo é o modo gerúndio do verbo iepe, esquentar-se. Iepenguavo, para esquentar-se. Te ipenhe inuapuc tatai pupe oiepenguavo. Publicamente mesmo, sentou-se perto do fogo para se esquentar. Maran ipe a epe tecoara e chupé. Maran ipe, como disse, a epe tecoara. A epe ali, tecoara, o que morava. A epe tecoara, o que morava ali, e chupé, para ele. Yesu voyá han icó e i. Yesu voyá, servo de Jesus, discípulo de Jesus. Eis que, icó, este, visível. Yesu voyá han icó, eis que este é discípulo de Jesus. Bovupe, aipoi, el e chupé. Bovupe, quantas vezes? Aipó, aquilo, e el, ele disse, e chupé, para ele. Mocoin, 2 vezes. Observe que o numeral mocoin, 2, serve para dizer também 2 vezes. Maran ipe, São Pedro. O que disse São Pedro? Naikuavia eavá e i. Não conheço aquele homem. Tuparecé o iavotenê. Tuparecé, por Deus, o iavotenê, dizendo falsamente. Tuparecé o iavotenê, por Deus, dizendo falsamente. O emo êmamo. O emo êmamo quer dizer
Mentindo. Trata-se do modo gerúndio de um verbo pluriforme de segunda classe. Semoen. Ele mente. Oemo-êmamo. Mentindo. Observe que nesses casos, do gerúndio de verbo de segunda classe, apresenta primeiro o pronome reflexivo o, que refere-se à terceira pessoa, o sujeito, em seguida o radical, emoen, e por último o sufixo ramo, oemo-êmamo, mentindo, tupanreira-arenonha, o nome de Deus chamando ou invocando. Naikuav a eavá e tupanrecé o iavotenê, o emoêmamo, tupanreira-arenonha. Não conheço aquele homem, disse, por Deus, jurando falsamente, mentindo, invocando o nome de Deus. Oiavi etecatu serã, tupaneenga, aipó o iavo? Oiavi, errou, etecatu, muitíssimo, serã, por acaso, tupaneenga, a palavra de Deus, aipó o iavo, dizendo aquilo? Oiavi etecatu, errou muitíssimamente. Noikuavipe a e ré o angaipava? Noikuavipe não reconheceu a e ré depois disso o angaipava, seu próprio pecado, ou literalmente a maldade de sua própria alma? Oikuave reconheceu o Yoessé Yandeyarama Eneme, na ocasião em que nosso Senhor Jesus olhou para ele. Maen significa olhar. Quem olha, olha para algum lugar. Em tupi, esse verbo olhar, maen, funciona como se fosse intransitivo, mas ele exige que indique para onde olha. A direção para onde olha é sempre a palavra que vem antes da posposição pluriforme recé. Oikuwav reconheceu seu pecado. Oyoessé, reparem que as posposições podem referir-se ao próprio sujeito da frase. Forma-se com o pronome pessoal de terceira pessoa o, ele, yo, si mesmo, essé, para, yo, essé, para si mesmo, o yo, essé, para ele mesmo, yandeyarama eneme, quando nosso Senhor olhou. Oikuwag, o yo, essé, yandeyarama eneme, reconheceu na ocasião em que nosso Senhor Jesus olhou para ele mesmo. Nesse caso, olhou para Pedro, o sujeito da frase. Casos semelhantes a esse, em que aparece o pronome, a partícula reflexiva, mais uma posposição, também servem para traduzir a expressão um ao outro. Por exemplo, o maen oyoessé, olhou um para o outro ou olhou para ele mesmo. Um outro exemplo seria orosukye oreyosui, temos medo uns dos outros ou temos medo de nós mesmos. Portanto, somente o contexto pode indicar o sentido exato desse tipo de frase. Marantekore sevepe ikuwave. Nessa frase, tekó traduziremos por fato. Marantekore se, por causa de que fato. Vepe, além desse. Ikuwave, e
refere-se à maldade de Pedro. Kuwab, reconheceu no modo circunstancial. Maran Tekore Sevepe e Kuwab. Por que fato, além desse, sua própria maldade reconheceu? Muirasapucaia recebe. Muirasapucaia, galo ou galinha, recebe, por causa também. Observem que não existiam animais de criação como galo ou galinha aqui na América. Estes então foram chamados de Muirasapucaia, pássaros gritadores. A mesma palavra servia para designar galo ou galinha, Muirasapucaia. Como eles não costumavam fazer criações de animais, não havia necessidade de uma palavra diferente para designar os sexos dos bichos. Porém, se fosse estritamente necessário designar Muirasapucaia macho, os tupi diriam Muirasapucaia saquanvae, saquanvae, o que tem pênis. Muirasapucaia saquanvae, pássaro gritador macho. Ou, caso fosse fêmea, Muirasapucaia cunhã, pássaro gritador fêmea. Marampe, por quê? Yandeyara ne enwera recebe, oma enduaramo. Yandeyara ne enwera recebe. Também por causa da antiga fala do nosso Senhor, oma enduaramo, lembrando. Maran e umuampe, yandeyara e chupé. Maran e umuampe, como disse já, ou como dissera, Yandeyara e chupé, nosso Senhor a ele. Maran e umuampe, yandeyara e chupé, como dissera, nosso Senhor a ele. Moçapudupó, chevoyara moinderecó, ereico wakube. Moçapud, 3 vezes, e pó, é uma partícula que expressa certeza, certamente. Moçapudupó, 3 vezes, certamente. Chevoyaramo, como meu servo, Inderecó, teu ser, teu estar como meu servo, Erei Kuwakube, negarás. Kuwakube significa esconder, encobrir ou negar. Moçapudupó, chevoyaramo Inderecó, Erei Kuwakube, 3 vezes, certamente, tua condição de meu servo negarás. Mocon Muirasapucaia e Umembene e Mocon, 2 vezes, Muirasapucai, o cantar do galo, e Umembé, antes de. Essa palavra, antes de, e Umembé, também poderia ter sido Yanondé, antes de. Muirasapucai e Umembé, antes do cantar do galo. Moçapur, 3 vezes. Ne, no final, coloca toda a frase para o futuro. É por isso que Erei Kuwakube foi traduzido por negará e não negou, por causa do ne no final da frase. Moçapudupó chevoyaramo Inderecó, Erei Kuwakube, Mocon Muirasapucaia Umembene e 3 vezes, certamente, tua condição de meu servo negarás, antes que o galo cante 2 vezes. Marampe, São Pedro Orecol, o Angaipava Kuaviré. Marampe, São Pedro Orecol. Como São Pedro agiu,
o Angaipava Coabiré, após reconhecer seu pecado. Osen o Carpe, o Yase Assucatuavo. Osen saiu o Carpe para o terreiro, o Yase Assucatuavo, para chorar dolorosamente.